eu só quero reforçar que nós falamos sobre isso, porque hoje nós vamos falar sobre paternidade espiritual, ou paternidade ministerial, ou enfim, ou sobre pai e filho na fé, independente de como você chama isso. Nós vamos falar hoje sobre isso, mas é importante relembrar que antes nós falamos da paternidade de Deus, o Pai, da paternidade de Cristo e a paternidade do Espírito, porque é impossível viver paternidade sem ter uma revelação de Deus, o Pai, porque Ele é a nossa referência de tudo, amém? Amém, queridos? O próprio Jesus disse: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E quando Jesus fez a oração modelo dizendo: Pai nosso que estás no céu, Ele disse: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Então a vontade de Deus é que nós possamos viver aqui na terra aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estabeleceram no céu, amém, queridos? Então eles são a nossa referência, o Elohim é a nossa referência. Então nós falamos que desde o princípio Deus sempre desejou a paternidade. Desde o Éden, Adão era o filho e Deus era o pai. Então desde que o mundo é mundo, desde a existência do ser humano, a paternidade estava no coração de Deus, e foi para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para que, como filhos dele, nós pudéssemos experimentar o seu amor e Ele pudesse compartilhar a vida dele conosco. E sempre, tanto a bênção como a maldição, ela estava relacionada à vida do Pai. Se nós formos olhar para a antiga aliança, ou até mesmo, se nós formos, na antiga aliança, se nós formos olhar a vida de alguns homens, você vai ver que teve alguns filhos que tiveram a vida poupada, porque o pai foi obediente a Deus, e tiveram alguns filhos que sofreram consequências também, porque o seu pai não tinha o temor de Deus. Então a paternidade é algo muito importante, é algo que nós precisamos falar nesses dias, e eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que todo o espírito de orfandade que assola o Brasil e as nações serão derrubados. Eu quero declarar que não será mais, a porcentagem da igreja não será mais 80% mulher e 20% homem, mas eu quero dizer que serão homens, pais, homens de honra, que vão liderar toda a sua casa, a sua família, que vão se converter ao Senhor. Amém, queridos? Quem está comigo? Então a paternidade, ela libera tudo sobre a nossa vida. A paternidade é definitiva. A paternidade fala de proteção, de provisão, de limites, de direção. Então sem paternidade não há proteção, sem paternidade não há provisão, sem paternidade não há limites, não há direção, não há destino. Uma mãe pode muito bem cuidar do seu filho, sim, sozinha, pode educá-lo, pode instruí-lo, assim como a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo criaram ele, mas precisou vir um Paulo na vida dele para se tornar uma paternidade que daria destino à vida de Timóteo. Aparentemente a vida de Timóteo estava tudo ok, ele era um bom crente, ele era uma pessoa que deu um bom testemunho, ele não era alguém perdido como o Fabiano, quando Jesus encontrou lá no meio daquele beco. Mas Timóteo era alguém que cresceu na igreja, mas ele não tinha uma paternidade. Então eu quero falar sobre a importância disso hoje. E eu sei que para esse assunto muitas vezes existe uma barreira, existe um bloqueio, existe uma resistência, porque muitos de nós não tivemos o privilégio de experimentar a paternidade, mas muitos de nós experimentamos ou o abandono, ou experimentamos o paternalismo. Pessoas que deveriam exercer paternidade sobre a nossa vida, mas ao invés de exercer paternidade, exerceram domínio, exerceram sobre nós um jugo que nos causou traumas e feridas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a sua história, os seus traumas, aquilo que você passou, as experiências que você teve, se quem sabe você teve um líder, ou você teve um pai sobre a sua vida que não representou a figura de paternidade adequada, isso não quer dizer que Deus não é o pai perfeito e que Ele não levantou pais. A nossa experiência não muda a palavra de Deus. Quem está comigo aí?
Então todos nós precisamos de paternidade, precisamos em primeiro lugar da paternidade de Deus, precisamos ter uma revelação de que Deus é o nosso Pai, Ele cuida de todas as coisas, para nós podermos cantar com confiança: se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, eu não tenho medo de nada. Ele é o meu Pai, Ele me protege, Ele me guarda, Ele me livra. Mas nós precisamos também de balizadores, de homens, de pessoas que Deus coloca em nossa vida para exercerem um papel de paternidade. Eu quero ler alguns versículos para nós fazermos um fundamento naquilo que nós vamos falar aqui, porque a palavra de Deus, ela é a nossa base. Amém, queridos? Então eu vou ler alguns textos com você. A carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então quando Paulo começa a escrever para Tito, ele começa: a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, e depois ele diz: graça e paz da parte de Deus, o Pai. Ou seja, não existe uma paternidade espiritual ou ministerial se não existir uma paternidade de Deus. Eu quero reforçar isso aqui. Eu quero deixar isso muito claro. Mas ele fala com todas as letras dizendo: meu verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 2, na primeira carta de Paulo, ele diz: a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E na segunda carta ele também diz: a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vemos que quando o apóstolo Paulo, ele está se referindo às pessoas que Deus colocou na vida dele, ele se direciona a essas pessoas como pai. Se eu não me engano, em 1 Coríntios, no capítulo 4, ele diz: vocês podem ter muitos mestres, muitos tutores, vocês podem ter muitas pessoas que estão aí no YouTube pregando, você pode ter muitas pessoas que você pode ouvir uma palavra, pegar um conhecimento, mas vocês têm poucos pais, porque eu gerei vocês. Então o apóstolo Paulo, ele olha aos coríntios e ele diz assim: vocês podem ser ensinados por dezenas, por centenas de pessoas, mas eu sou pai, eu gerei vocês. Então a paternidade, queridos, ela está no coração de Deus. E se nós formos falar do apóstolo João, eu estou começando pelo Novo Testamento, mas depois nós vamos passear, porque lá no início das ministrações nós falamos que nós íamos falar de Israel, de Jacó. 1 João capítulo 2, versículo 1, ele não se contenta em falar filho na fé, mas ele diz: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Você vê que sempre uma paternidade autêntica, ela aponta para Deus o Pai. Ele não diz que é Ele que resolve os seus problemas. Ele está dizendo assim: ó, meus filhinhos, eu sou uma paternidade sobre a sua vida. Mas eu estou dizendo uma coisa para vocês: se alguém de vocês pecar, fique tranquilo. Não é porque eu sou o pastor, eu sou o líder de vocês, mas fique tranquilo porque vocês têm um Cristo que está diante do Pai intercedendo por vocês. Então uma paternidade autêntica, essa é a diferença do paternalismo e da paternidade. O paternalismo vai sempre trazer para ele, você sempre tem que resolver com ele. Se não passar pelo pastor, é o Moisés, é o meu Moisés. Ele é o meu mediador entre eu e Deus. Então o paternalista, aquele que exerce paternalismo, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar tudo de você, e quando você não tiver mais nada para dar para ele, ele parte para outro. Agora uma paternidade é aquele que está disposto a dar tudo para que você possa enriquecer. Jesus, a figura do Pai que está nos mostrando e apresentando o Pai. E depois o apóstolo Paulo, como uma paternidade espiritual, ele diz assim: ó, eu me fiz pobre para que vocês possam ser ricos. Quem está comigo aí? Eu parei em capítulo 2, 1 João, né? O 2,12 diz o seguinte: filhinhos, eu escrevo porque os seus pecados. Essa aqui eu já li, né? Eu escrevo porque os seus pecados, então pega isso aí, ó. Eu escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Uma paternidade autêntica, ele diz assim, ó, você é abençoado, sabe por quê?
Não é porque você me tem como um pai, como um líder, mas é porque o nome de Jesus perdoa os seus pecados. Então o privilégio é meu de exercer essa paternidade sobre você, de poder te dar essa boa notícia. E por aí vai. 2,14 diz o seguinte: filhinho, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Depois ele diz: pais, eu escrevi para vocês porque vocês conhecem aquele que era desde o princípio. Daí depois ele diz: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e vocês têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vocês. Uau. E aí depois, se você quiser anotar mais alguns versículos, 1 João capítulo 2, versículo 18, 2, 28, 3, 7, 3, 18, 4, 4, 5, 21. Então, se alguém quiser dizer que não existe esse negócio de paternidade, tem que rasgar todas as cartas de Paulo da Bíblia, tem que rasgar as cartas de João da Bíblia. Quem está comigo aí? Agora, isso acontecia desde a antiga aliança. Nós temos exemplos de Elias e Eliseu. Quando Elias é arrebatado ao céu, o que acontece? Na carruagem de fogo, Eliseu diz o quê? Meu pai, meu pai. Então é uma paternidade. Josué e Moisés, Esther e Mardoqueu ou Mordecai. Então, desde que o mundo é mundo, Deus desejou paternidade. Então, desde a época que existia o sacerdócio, existia paternidade. E na nova aliança também existe paternidade. Algumas pessoas pegam aquele texto onde Jesus olha e diz assim: a ninguém chameis pai, a não ser o vosso pai que está no céu. Mas é muito estranho. Então será que o João e será que o apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus, eles criaram uma heresia? Será que eles estavam distorcendo o que Jesus falou? Não, queridos, é só uma questão de lógica. O contexto que ele está aplicando essa palavra é outra. É porque os fariseus queriam se dizer que eram filhos de Abraão. Os religiosos queriam dizer que era filho de Abraão. Eles disseram: não, vocês são filhos do diabo, é isso que vocês são. Quem está comigo aí? Então Efésios, no capítulo 4 ali, nos fala sobre apóstolos, sobre profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aquele texto diz: a ninguém chamei mestre. Então como é que Paulo escreve em Efésios 4 que os mestres estão nos 5 ministérios? Então nós precisamos compreender essas coisas, queridos. Nós precisamos compreender que sempre vai existir uma referência, um balizador, mas o meu objetivo, o meu destino, o lugar de relacionamento que eu tenho é com o meu Pai que está no céu. Então não podemos dizer que paternidade não é bíblica. O que nós podemos dizer é o seguinte: eu não tive uma experiência bíblica de paternidade ainda. Eu não tive uma revelação de quem é Deus o Pai. Não dá para dizer assim que paternidade não é bíblico. Quem está comigo aí? Quem está comigo? Eu vou ler Gênesis, porque a pergunta é: aonde que começou e onde nós estamos nesse momento da história para vivenciar isso? Para nós prosseguirmos aqui. Gênesis, no capítulo 28, do versículo 1 ao 4, que eu falei que nós íamos falar sobre Jacó. Então Isaac chamou Jacó. Quem que chamou quem? Uau. Espera aí. Quem que chamou quem? O pai chamou? Tudo bem com você aí, gente? Você está de máscara, não está? Mas o teu ouvido está aberto, não está? Quando eu perguntar, você pode responder para mim, sim ou não? Quem está chamando quem aí? Isaac chamou Jacó. Quem que é quem aí na história? O pai chamou o filho e fez o quê? E deu a sua bênção e ordenou: não se case com mulher cananeia, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com as filhas de Labão, irmão de sua mãe. Versículo 3:
que o Deus Todo-Poderoso abençoe, faça prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, que Ele dê a você e os seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então, o pai ora pelo filho e dá para ele a bênção dele, porque o pai abençoa o filho, o maior abençoa o menor. E aí, quando ele está liberando essa palavra, ele continua orando e diz: eu libero sobre você a bênção do meu pai Abraão, que recebeu uma palavra para que você possa prosperar, para que você possa conquistar a terra que Deus prometeu para ele. Diga assim: quem tem pai tem herança. Diga assim: quem tem pai tem herança. É o seguinte, Abraão, ele entendeu que ele tinha uma pátria celestial, ele tinha algo mais sublime, mas você vai entrar na promessa que seu pai recebeu. Então tem tudo a ver com paternidade. Mas essa palavra, quando ela nos aparece, queridos, ali no versículo de número 3, que diz que o Deus Todo-Poderoso abençoe, faça prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Essa palavra originalmente é a palavra carral. Carral. E essa palavra carral significa, era para estar aqui, assembleia. É isso aí, é na hora. A minha filha está ligada. Companhia, congregação, convocação, assembleia. Para que é essa assembleia? Para guerra, ou para invasão, ou para propósitos religiosos? Para a congregação como um corpo organizado, família espiritual. Literalmente, sabe o que significa carral? Assembleia de Deus. Glória a Deus, dá um glória aí. Então, a primeira vez que é liberada uma palavra de paternidade, quando Deus, quem que é o pai da fé? Abraão. Deus fala para Abraão: eu farei de você uma grande nação. Como que ele ia fazer isso? Ele não podia ser pai, ele disse: eu vou tornar você pai, e você não vai ser somente pai, porque a mulher dele era estéril. Você olha aí olha para a areia, olha para as estrelas no céu, sai da tua tenda, se você conseguir contar, essa aí vai ser a tua descendência. Então a bênção do pai para o filho começa a acontecer. Mas quando chega em Jacó, que vai se tornar Israel, essa palavra ela amplia, porque ele não se torna só uma comunidade de povos, mas agora ele se torna uma comunidade de nações, porque em Israel inicia as 12 tribos. Então agora aquela bênção que era a bênção de Abraão para Isaac, foi a bênção de Isaac para Jacó, mas agora quando chega em Jacó, essa palavra ela se torna plena, porque ela vai no 12 fala de governo, então se tornam 12 tribos, e agora vai se tornar uma comunidade de nações. Carral. Gênesis 35:14, não está aí esse texto, anote. É a primeira vez na Bíblia que a palavra igreja, que não é igreja, que depois nós vamos falar um pouco da Septuaginta, mas é a primeira vez que a palavra aparece ali, quando Jacó está com Deus. Você já viu aquela, Jacó segurou um anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. O anjo lhe perguntou: o que queres que eu lhe faça? Libera minha bênção para depois subir. Não foi isso, ele ficou brigando com Deus. Ele ficou lutando com Deus, e a Bíblia diz: você lutou com Deus e prevaleceu. E ali naquele lugar ele joga óleo numa pedra, e ele chama aquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. A primeira igreja estabelecida, Betel. Por quê? Porque ele está exercendo paternidade sobre um povo que Deus escolheu. Ah, meu Deus do céu, eu não sei se você consegue entender isso. Quem está comigo? Agora, qual que é o problema? O lugar onde Deus nos escolheu para
exercer, para viver o nosso propósito e essa paternidade hoje é a igreja. É na igreja, nada se faz fora da igreja. Aí tem pessoas que batem no peito e dizem: eu sou a igreja. Você não é nada. Nós somos. Nós somos igreja. Não existe eu sou a igreja. Não existe isso. Você já viu alguém constituir família sozinho ou não? Eu sou igreja. Esquece isso, irmão. Anula isso da tua mente. Não existe. Não existe esse negócio de eu sou a igreja. Eu mais você igual a nós somos igreja. Agora o conceito da palavra igreja para nós, pode colocar ali. Mateus 16, 18. Quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus é, então agora Deus vai dar a revelação para ele de quem ele é, para ele poder viver o propósito. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, ou não poderão vencê-la. Essa palavra igreja no grego é eclésia, ou eclésia, ou eclesia. Essa palavra, em um certo aspecto, era para ter a mesma conotação da palavra carral, mas essa palavra eclesia significa chamar para fora, fazer um ajuntamento, uma convocação, chamar para fora, chamar cidadãos para sair dos seus lares para algum lugar público. É uma assembleia do povo reunida em um lugar público com o fim de deliberar. E aí eu não sei você, mas se você está caminhando há algum tempo comigo, você também recebeu isso, porque eu recebi o seguinte: não, a igreja não é dentro das quatro paredes, a igreja é sair para fora, vamos sair para fora, vamos ganhar o mundo para Jesus, vamos sair para fora, saindo das quatro paredes. Quem já ouviu falar isso? Só que eclesia não é isso. Isso está em Marcos no capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, né? Ou 15 fala o quê? Ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então está escrito na Bíblia para ir pregar, está escrito. Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então o ir, o sair das quatro paredes é bíblico, o ir pregar o evangelho é bíblico, mas eclesia não significa sair das quatro paredes. Eclesia o que eu quero dizer para você é o seguinte, queridos: essa palavra eclesia ou eclésia, ela está falando de chamar as pessoas para sair para fora das suas casas. Para quê? Porque em Atenas, se nós formos estudar a história, foi na Grécia que começou a democracia. A democracia é o quê? É quando fazemos uma votação e a maioria vence. Então era assim que funcionava na Grécia. Todas as vezes que ia ter uma decisão importante, eles falavam assim: eclesia, eclesia, vamos lá, eclesia, eclesia, nós temos algo importante para resolver, eclesia. Aí todo mundo saía, indo nos moradores, chamar eles para fora, para que eles fossem para um lugar público, fazer uma votação e definir algo. Isso é eclesia. E a única palavra que foi achada no grego para ser similar ao que Jesus falou foi essa, mas não foi essa a palavra que Jesus falou, porque Jesus não falava em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas Jesus não falava grego, Jesus falava hebraico e aramaico. Então a palavra que Jesus falou, se nós formos fazer uma análise depois da Septuaginta, que é a versão dos 70 ou dos 72, que foi lá pelo 3º século que foi escrito, porque agora a igreja tem uma necessidade, por causa dos novos convertidos, que também se tenha o Antigo Testamento em uma versão grega, para que todos possam compreender a história de Deus. E quando vai fazer
a ligação dessa palavra eclesia, ela é escrita lá de novo no lugar de carral. Ou seja, quando Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha, vai para fora, nem combina, cara. Ele estava dizendo: Pedro, tu és Pedro, e sobre você, sobre a sua vida, eu vou estabelecer a minha igreja. Vocês serão uma família, como eu sonhei desde o começo. Vocês vão ser uma família, vocês vão viver paternidade, vocês vão cuidar um dos outros, vocês vão amar uns aos outros. O problema é que se nós não entendemos isso, nós vivemos uma vida de sair para fora e nunca aprendemos que o que Deus tem é conosco. Porque não tem como Deus fazer uma coisa na vida dos outros, não tem como Deus fazer alguma coisa através de mim, se primeiro Ele não fazer em mim. Então primeiro Deus faz em nós, e depois Ele faz através de nós. Então se nós tivermos essa compreensão, queridos, que a vontade de Deus é que nós vivamos o nosso propósito como família. A igreja é uma família. Eu vou repetir: a igreja é uma família. Por isso que Paulo diz: esse é o meu filho. Por isso que Paulo não diz: esse aqui é o meu líder que mais ganha gente para Jesus. É por isso que Paulo não diz assim: ó, esse aqui é o líder mais top de toda a região aqui, eu vou até colocar ele para ser pastor em Éfeso. Não, ele diz: Timóteo é meu filho. Quando ele manda Timóteo para os Coríntios, ele diz assim: e por acaso Timóteo não tem o mesmo espírito que eu? Ele não anda nas mesmas pegadas que eu? Igreja é família, igreja é paternidade, igreja é um cuidando do outro. Isso é igreja. Mas quando você rejeita a paternidade, você está rejeitando a vontade de Deus. Jesus disse, quando Ele enviou os discípulos, Ele disse o seguinte: Ele falou para os discípulos, quem sabe preocupados, olhando para Jesus: pô, Jesus é o Messias, e agora como assim? Ele está me enviando. Mas Jesus disse para eles o seguinte: fica tranquilo, quando vocês saírem, todos aqueles que receberem vocês, recebe aquele que te enviou, que sou eu. E todo aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Ai meu Deus, você está entendendo? É uma paternidade que leva a Cristo e que devolve para o Pai. Por que muitas pessoas valorizam o fazer as coisas para Deus? Por que muitas pessoas valorizam aquilo que eu dou de resultado para Deus? Porque nós pensamos que igreja é sair, fazer. Vamos fazer para Deus, vamos fazer. Não, igreja é família. Igreja é chorar com os que choram e rir com os que riem. O resto é clube social. O resto é Babilônia, é império. Vamos construir uma torre. Ah, não estou nem aí. Por quê? Porque se a mentalidade não for de carral, se a mentalidade não for de paternidade, se a mentalidade não for de família, sabe o que acontece? Se a Emanuele Lachuk sumir dessa cadeira, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Porque o importante é que alguém venha e preencha o lugar dela. Mas no reino de Deus não tem ninguém preenchendo o lugar de ninguém, porque a Bíblia diz que já de antemão Ele preparou obras para que nós andássemos nela. Essa semana eu tive uma visão, que eu estava batizando uma pessoa. Eu fiquei tomado no meu carro, porque eu lembrei de uma palavra que Deus me deu há muitos anos atrás a respeito dessa pessoa, e eu sei que está chegando o momento.
Eu já tinha até esquecido disso. E de repente, quando eu vejo a situação, o Espírito Santo me toma. E eu tenho uma visão. É muito raro ter isso, irmãos. Eu não tenho esse negócio aí. Eu tive uma visão que eu estava batizando. E sabe o que vai acontecer? Em breve eu vou batizar essa pessoa. Por quê? Porque a igreja é uma família. É por isso que temos declarado. É por isso que você tem visto domingo após domingo, só não vê quem não quer. Domingo após domingo o Espírito Santo trazendo os seus filhos de volta. Domingo após domingo o Espírito Santo trazendo os seus filhos de volta. Porque nós não somos um clube social, porque nós não somos uma Babilônia. Nós somos uma família de pais e filhos espirituais. Nós não somos grupos subdivididos, mas nós somos um grupo unido pelo mesmo propósito. Nós somos a Assembleia de Deus. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Mas o meu tio gastou a vida dele como pastor da Assembleia de Deus, indo lá no meio do mato, lá no Paraguai, onde ninguém queria ir, pregando para os índios, evangelizando meu pai. Por quê? Porque quando você entende o que é a igreja, você não faz distinção. Já pensou? O meu pai é macumbeiro, pai de santo, trabalho de magia, e ele pastor. Aonde que ele ia? Ele ia lá na casa do meu pai, de tempo em tempo, pegava passagem, ia de Passo Fundo para Foz do Iguaçu, passar uma semana com nós. E eu não entendia o que aquele homem estava fazendo. Eu sei que de vez em quando eu olhava pela janela, ele estava lá no meio, terreno grande, uns 500 metros quadrados, 500 e pouco do pai. E eu via ele lá: em nome de Jesus eu te expulso agora, em nome de Jesus, Exu não sei o que, eu te... E o velhinho orando, porque ele entendia que não tinha a ver com a denominação Assembleia de Deus, mas que tinha a ver com uma palavra que foi liberada de paternidade desde Abraão, dizendo: eu farei você e a sua descendência abençoados. Meu Deus, eu não consigo sair da introdução, gente. Eu tenho uma palavra para pregar para você. Na minha casa, eu repreendo Davi, Giovana, Eduarda, Elisa. Eles me repreendem. Tainara, Chayane, quando estava conosco, repreendo eles. Eles me repreendem. Por quê? Pelo nosso vínculo de família. Mas na igreja, eu não tenho essa liberdade. Porque pode ser que, quem esse cara está pensando que é? Quem está me entendendo, queridos? Esses dias Deus está levantando paternidades autênticas. Porque ainda como o apóstolo Paulo disse, pode ter muitos mestres por aí, tem poucos pais, mas nesses dias Deus vai levantar pessoas que têm um coração paterno pela vida de outros, que têm um desejo de gerar filhos para Deus. Então, nós vemos as 12 tribos, depois nós vemos os 12 apóstolos. Está definido para você, queridos? A paternidade é bíblica, sim ou não? A paternidade de Deus é bíblica, sim ou não? A paternidade espiritual ou ministerial é bíblica, sim ou não? Ok. Deus atua estabelecendo o seu propósito de geração em geração, através da paternidade de pais e filhos, através da família espiritual que é a igreja. Agora eu quero ler com você 2 textos. O primeiro está em Atos, no capítulo 20, vai passar ali na tela. Que eu quero falar de algo muito importante. E agora eu quero que o espírito de profecia tome posse da minha vida, porque eu não quero só um estudo aqui nessa noite. No primeiro dia da semana,
estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Tem alguma coisa a ver com hoje isso aqui ou não? Tem alguma coisa a ver com hoje? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Sabe por quê, queridos? Porque quando um pai começa a ouvir falar, e ele vê que os filhos começam a ouvir, ele diz aqui, porque aonde tem fome, queridos, é muito mais fácil fazer comida. Ele se prolonga, porque ninguém está se cutucando, e que hora que vai acabar esse culto? Não, estão fitados nele. Mas olha o detalhe, eles estavam reunidos para partir o pão, estavam reunidos com um único propósito. Então todos nós viemos para esse lugar com nossas demandas. Talvez você está precisando de um milagre urgente nas suas finanças, um problema de saúde, um problema na família. Cada um de nós vem e viemos para esse lugar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, porque isso faz parte da vida, não está nada errado disso. Mas quando nós estamos aqui, nós precisamos compreender que nós, mesmo tendo as nossas necessidades individuais, mas nós não estamos aqui reunidos para um ato individual, nós estamos reunidos para algo maior, para algo coletivo, que nessa noite é partilhar o pão. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Versículo 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Agora, no meio dessa eclesia, que agora você compreendeu que não é simplesmente sair para fora, mas é convocar para que nós possamos nos reunir. Quem entendeu? Antes de ir para fora, tem que entender o que nós somos dentro. Agora ele está liberando palavra, o discurso prolongou, as pessoas estão fitadas, mas existe um jovem que está numa janela no terceira parte, lá no terraço, no terceiro andar, e aquele jovem acaba pegando no sono e cai como morto. E Deus falou algo muito forte para mim aqui, muito forte, muito forte. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Sabe o que Deus falou para mim, pastor Neemias? Ele disse assim: sabe qual que é o problema? Vocês muitas vezes são pais, mas vocês se preocupam em levantar os jovens depois que eles já estão mortos. Quantas pessoas não querem vir para a igreja agora porque, meu filho, ai meu Deus, eu não vou na igreja agora porque eu tenho filho pequeno. Depois que estiver morto, não adianta. Quem está entendendo, queridos? É muito sério isso. Quando se tocaram que o menino estava dormindo, tinha pegado no sono, ele já tinha caído, já estava morto, não adiantava querer levantar ele, não adiantava ir atrás. E quantas vezes não temos um coração paternal, e quantas vezes só lembramos das pessoas quando já foi, quando já acabou, quando já morreu, quando já sumiu. Eu não aceito isso para nós. Eu não aceito isso para nós. Para realizar a obra de Deus, se você não quiser fazer, alguém pode pegar o seu lugar e fazer, mas como filho de Deus, ninguém toma o seu lugar, querido. A Bíblia diz que mesmo Ismael, que não foi gerado na vontade de Deus, Deus abençoou.
Por quê? Porque ele tinha uma paternidade. Ah, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Ele é um jovem, ele está no 3º andar. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. As regiões celestiais, 3º céu. Ele estava no 3º andar, mas o 3º andar é uma figura do 3º céu. Por isso que Paulo para tudo. Paulo estava pregando uma mensagem importante. O que Paulo estava pregando era importante, o que Paulo estava ensinando era importante, mas por causa de um jovem que caiu, Paulo parou tudo o que ele estava fazendo. E Deus tem falado comigo, se eu tiver que parar por causa de um jovem, se eu tiver que parar tudo, até ver ele sendo ressuscitado, voltando para a presença de Deus, é isso que eu vou fazer, porque foi essa visão que Deus deu para essa igreja. Mas não adianta querer levantar depois que está morto. Me lembro na Leoberto Leal, nós reunimos 140 jovens, tínhamos 300 e poucas pessoas nas células. Eu não aceito, queridos, eu não aceito isso, eu não aceito. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não o perturbeis, porque a vida está nele. Então falou descer, inclinar e abraçar. Descer fala de alguém que está disposto a parar o que está fazendo para ir atender aquele que não está captando a mensagem. Isso é descer. Inclinar fala de abaixar na altura, na linguagem. E abraçar fala de empatia, fala de se colocar no lugar. Não é de dizer que é um problema, meu Deus, ele é um problema. Não, eu já fui um problema e agora eu não sou mais um problema. Agora eu sou outro tipo de problema, mas eu não vou ser um problema para ele. Eu quero ser essa geração que desce, que se inclina, que abraça. E aí sim, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Eu fico triste quando nós compartilhamos uma mensagem e às vezes quase implorando: irmãos, compartilhe esse link, chama alguém, marca alguém. E aí eu não sei o que passa na cabeça do ser. Meu Deus, será que quer mais visualização no Instagram? Não, queridos, tem muita gente que está morta por aí, precisando voltar, precisando subir de novo, precisando partir o pão. Igreja é família. Uau! Quantas mensagens, quantas ligações. Pastora, como é que tá? Pastor, como é que tá, pastora? Se precisar, estamos aqui. E quando aquela mensagem chega, você sabe que realmente, se precisar, eu estou aqui. E tem alguns que não mandam mensagem, mas que nós sabemos, se precisar, eu estou aqui. Porque igreja é família. Se acontecer alguma coisa com a minha igreja, eu não vou para outra, porque esse aqui é o lugar que Deus me plantou. Vocês estão entendendo, queridos? Não é pequenas igrejas, grandes negócios. É carral, é família. Se alguém não captou, eu tenho que descer, eu tenho que ir lá, eu tenho que me inclinar, eu tenho que comunicar, eu tenho que ressuscitar, porque aquela é a geração que Deus escolheu para colocar
nas regiões celestiais. Os jovens terão visões. Os jovens terão visões. Os jovens terão visões. A Bíblia continua sendo Bíblia, mas não adianta esperar estar morto para querer levantar. Então me ajude nesses dias, queridos. Está com medo do filho pegar o Covid? Tinha que estar com medo do teu filho não querer mais saber de Deus, ele não vir para a igreja, de não estar aprendendo a adorar, de não estar aprendendo a palavra. Quem está comigo? Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nesse tempo Deus vai ressuscitar muitos filhos. Nós vamos celebrar com alegria vendo os filhos entrando por essas portas. Mas ele estava na janela. A janela é um lugar de distração. A janela é um lugar de dúvida. A janela é o lugar onde a Bíblia diz que nós ficamos cocheando entre dois pensamentos. Um pouco eu escuto a palavra, um pouco eu não escuto. Um domingo eu vou, outro domingo eu não vou. Um pouco eu oro, um pouco eu não oro. Um pouco eu concordo, um pouco eu discordo. Essa é a janela. É o lugar de dúvida, é o lugar de ânimo dobre, é o lugar de mistura, é o lugar onde o quente se mistura com o frio e fica morno e Deus quer vomitar. O que eu tenho, porém, contra ti é que você não é nem quente nem frio. Você fica em cima da janela, você fica em cima do muro, você não decide se entra ou sai. Você é morno. E o morno não é o frio que está esquentando, o morno é o quente que está esfriando. Então você precisa se manter focado. Você precisa se manter focado. Porque a igreja foi fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas, onde a pedra angular é Cristo. Você precisa ficar focado no que os pais estão dizendo nesses dias. Você precisa ficar focado naquilo que Deus está liberando através da sua igreja. Se não levarmos em consideração a questão da paternidade, perderemos os nossos jovens. Mas eu declaro que nós vamos exercer paternidade sobre os nossos jovens e adolescentes. Eu quero ler mais um texto e eu vou encerrar para nós participarmos da ceia. Eu queria falar mais. Levítico capítulo de número 20. Estamos falando de paternidade, queridos. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de quem? Filhos de quem? E quem são os filhos de Israel? Carral. Quem está entendendo? Está pegando aí, queridos? Não estamos pegando texto aleatório. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, qualquer do carral, qualquer da família espiritual, ou dos estrangeiros que peregrinam também em Israel. Por isso que tem gente que pensa assim: eu não vou fazer compromisso porque eu não quero compromisso. Mano, se você está em Terra Santa, está pego. Aquele que der os seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Gente, vai ser pesado o que eu vou falar agora. Quem quer continuar ouvindo? Senão nós vamos participar da ceia. Voltar-me-ei contra esse homem, e eu eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome.
se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque e não matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos que após ele se prostituem com Moloque. Versículo 7: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. O que tem a ver isso com paternidade, pastor? Deus está dizendo: avisa os filhos de Israel, aqueles que derem os seus filhos para Moloque. Quem sabe aqui o que é Moloque, queridos? Moloque é um deus pagão, que na terra de Canaã, os pastores vão me ajudando, na terra de Canaã, crianças eram sacrificadas. Ele era como se fosse um minotauro, a cabeça dele era tipo de touro, mas o corpo era de homem, e na barriga dele tinha como se fosse um buraco, que era como se fosse uma churrasqueira, e ali naquele buraco eles jogavam fogo, e aí o que se dizia é que esse deus Moloque, por isso que às vezes a gente fala, tem gente que diz: aí não tem nada a ver, pastor. Tá bom, querido, se você acha que não tem nada a ver, você acha que a palavra moleque vem da onde? Então eles pegavam os filhos deles, na esperança de que aquele Deus ia prosperar a vida deles, iam lá e eles matavam seus filhos vivos. E essa cultura infernal que estão falando hoje do aborto é esse mesmo demônio. Matar quem não tem defesa. Pastor, o que isso tem a ver com o que o Senhor está falando hoje? Porque hoje Moloque continua atuando pela falta de paternidade. Muitos abortos acontecendo. Eu e você não temos nem ideia, mas a quantidade de crianças que desaparecem, que são sacrificadas. Tem gente que pensa: isso não é mais verdade, querido. Mas eu vim aqui hoje para falar algo para você, que talvez você fique bem surpreso. Pastor, eu jamais vou fazer isso. Vou pegar meu filho e vou lá e vou colocar numa fogueira para matar ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muitos pais que estão consagrando os filhos sem matar eles, deixando eles vivos sem a presença de Deus. Porque se você não consagra ele para Deus, ele já é do mundo. Quem está me entendendo? Por isso que com todo amor e carinho eu tenho falado para os pais. Até agora, graças a Deus, acho que ninguém ficou bravo comigo. Mas eu estou ensinando você. Pegue seu filho, levanta as mãos. Ele é uma criança, sim, ele é uma criança. E quem ensina a criança é o pai, não é a criança que ensina o pai. É o pai que ensina a criança. Pega ele no colo, ora junto. Está vindo para a igreja? Mas é só um bebê. É um bebê? É um bebê que quando você não dá o que ele quer, ele fez a carinha de gato e bota e você dá. Aí você fala: estamos indo para a igreja, estamos indo para o culto. Não vai ter salinha, vai ficar com o papai e com a mamãe. Não tem problema se depois ele dá uma voltinha e tal. Ele é uma criança, mas se você não ensinar ele, queridos, você não está consagrando ele para Deus. Porque quem tem que ensinar é o pai, não é o pastor. Quem está me entendendo, queridos? Graças a Deus. Hoje eu acordei em crise, cara. Hoje eu falei para a Giovana: não, filha, agora de manhã, eu ia ficar estudando a palavra. Falei: mas agora de manhã, você não vai usar esse celular. Foi bem gostoso. Teve uma hora que o Davi veio comigo, quando eu estava preparando a palavra, eu nem coloquei ali. Ele veio e viu a imagem do Moloque.
que é isso aí, pai? E aí nós já começamos a conversar da palavra. Agora ele ficou de companhia com a mãe em casa, né? Davi continua reinando lá em casa. Mas então, queridos, ali diz: santificai-vos e sede santos. Essa palavra é kadosh. Ser santo, ser separado. Kadosh, santo, o santo separado. Depois tem Kadash, que vem. Tem Kidoshá, que é santidade. Uma raiz primitiva: consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado, ser colocado à parte, ser consagrado. O problema é que a nossa mente, ser santo é não pecar. Você não leu o primeiro texto lá de João? Eu escrevo para vocês que não pequem, mas se você pecar, você tem um advogado. Ser santo, se santificar, não é não pecar, não é não errar, não é não cometer um deslize. Ser santo é você ser consagrado, é ser separado para Deus. Por isso que você tem que, desde pequeno, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela crescer jamais se desviará dele. Foi isso que aconteceu com Samuel. Por que Samuel mudou a história? Porque o sacerdócio de Eli não estava exercendo paternidade. Os filhos dele, Ofni e Finéias, pegavam as ofertas, se prostituíam, mulheres que cuidavam a entrada. A Bíblia diz que era muito grande os pecados que os filhos de Eli cometiam. Mas teve uma coisa que Eli acertou: ele ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Quem sabe você não vai conseguir dar aquela faculdade, mas eu quero profetizar que nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: quem sabe você não vai querer dar naquela hora que você desejava para o seu filho aquela coisa que ele queria. Mas existe algo muito maior, queridos, que é você consagrar ele para Deus, que é você entregar ele para Deus, que é você direcionar ele em Deus, que é você ensinar os seus filhos a ouvir a Deus. Sabe por quê? Porque um dia eu e você não estaremos mais com eles. Hoje no Integra, a parte que mais me empolgou foi quando eu falava da igreja de crianças. E eu falava, essa foi a nossa maior conquista ministerial. Foi quando a nossa igreja se multiplicou, quando nós abrimos uma igreja de crianças. Eu falei para eles, os irmãos que estavam aqui, que vieram pegar aqui, que fazem parte agora da comunhão conosco. Eu falei para eles, porque essas crianças, pode acontecer, que Deus nos livre, mas pode acontecer de um dia eles estarem lá no meio de uma balada, lá no meio de um negócio de tráfico, lá em um lugar onde eles não deveriam estar. Mas quando eles estiverem lá, sabe o que vai acontecer? A palavra que um pai liberou sobre a vida dele vai começar a borbulhar, dizendo: volta para a casa do teu pai, aqui não é o teu lugar. Igreja é um cuidando do outro, um amando o outro, não por causa de um modelo, não por causa da multiplicação, não porque daí a nossa igreja vai ficar cheia e bonita na foto, mas porque Deus liberou uma palavra, dizendo que nós seríamos uma comunidade de nações. Por isso que lá no final, em Apocalipse diz, que todos os povos, todas as tribos, línguas e nações que Ele comprou vão vir e vão se prostrar e vão adorar o nome de Jesus. Amém, queridos? É tempo de perseverar, é tempo de permanecer. Uma igreja que vive paternidade, uma igreja que vive família, é uma igreja que ativa a próxima geração para cumprir o propósito. Fica de pé.
Eu queria tanto pregar uma palavra do rodopio hoje, mas eu quero dizer uma verdade aqui desse altar: os filhos estão voltando. Vai ser como uma boiada quando estoura, irmãos. O que Deus vai fazer na igreja brasileira nesses dias vai ser algo incrível. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você precisa se render ao Pai. Você precisa da sua família espiritual. Você precisa voltar para a mesa, porque Deus tem coisas gloriosas para fazer na sua vida. Eu quero declarar que aquilo que Deus tem não é só para você, não vai parar em você. Eu quero declarar essa palavra que foi liberada. Eu quero declarar que nós vamos viver isso. Nós vamos ver os nossos filhos naturais, os nossos filhos que Deus nos dê a graça de gerarmos em Deus, os nossos filhos espirituais. Nós vamos ver eles avançando, prosperando. Eu quero repreender em nome de Jesus toda armadilha forjada contra nós. E eu quero declarar que nesse tempo nós vamos viver a melhor estação de Deus com toda a nossa família, em nome do Senhor Jesus.